Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ou, como dizem outras traduções, nada é impossível para mim. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, eu não estou aqui para enganá-los. Eu não estou aqui para lhes dar uma falsa esperança, como muitos aí têm feito. Não, eu não estou aqui para isso. Porque todo aquele que prega, que fala da palavra de Deus, ele tem que ser sincero. Tem que falar a palavra de Deus como ela é. Tem que pregar com fidelidade, sem ocultar nada. Tem que pregar a palavra de Deus como ela é. Falar o que Deus disse. E não tentar enganar as pessoas. Falar de algo que não tem na palavra de Deus. De falar algo falso. Somente para confortar o coração das pessoas. Pelo contrário, aquele que fala da palavra de Deus, não importa quem seja, todos têm que ser assim. Tem que pregar com fidelidade. Tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não estiver, essa pessoa está tentando te enganar. Mentir para você. Então não devemos ocultar nada da palavra de Deus, nenhuma vírgula sequer. Longe de mim, irmãos, querer dar uma falsa esperança para vocês. Falar algo que Deus não disse na sua maravilhosa palavra. Longe de mim disso. O que eu quero falar para vocês não é uma falsa esperança para agradar o seu coração, para confortar o teu coração por um certo tempo, por um momento, não. O que eu quero falar para vocês, irmãos, é sobre a verdadeira esperança. A esperança daqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, permita-me fazer uma pergunta para vocês. E gostaria que vocês refletissem aí na sua casa. Como vai a sua vida espiritual? Como vai? Reflita sobre isso, pense aí. Como está a sua vida espiritual? Sua vida com Deus? Sua comunhão com o Senhor? Você tem buscado a Deus? Você tem orado, lido a palavra, buscado comunhão com o Senhor? Reflita sobre isso. Me diga como é que anda a sua vida espiritual. Vou fazer outra pergunta também. Como vai a sua vida? Seja sincero, irmão. Esqueça esse negócio de pensamento positivo. Neste momento, seja sincero com você mesmo. Como vai a sua vida? Sua vida está difícil, complicada? Você tem passado por momentos desesperadores? Algumas pessoas, neste exato momento, estão vivendo os piores dias das suas vidas. Parece que tudo está desandando, indo para trás. É tanta coisa que acontece, é tanto sofrimento, tanta angústia. Parece que tudo ao seu redor está dizendo, já era, você já perdeu, você não vai vencer, você não vai conseguir, não tem jeito. Não há saída. Você está completamente acabado, derrotado. Talvez você que está aí foi desenganado pelos médicos. Talvez te falaram que a sua situação não tem mais jeito. Sua família, que você tem orado há anos por eles. Parece que as coisas desandaram. Parece que a situação ficou pior. Seu marido não para de beber. Pelo contrário, está bebendo mais. Os seus filhos não lhe dão ouvidos. Estão andando em maus caminhos. Sua mulher rixosa vive tentando tirar sua paz. Na sua casa só tem chegado más notícias. Sabe aqueles vizinhos fofoqueiros que não tem vida para cuidar, que só sabem ir na sua casa para falar más notícias, para falar de tudo de ruim que está acontecendo? Eles só chegam na sua casa para falar que viu seus filhos andando em más companhias, fazendo coisas erradas, coisas que não devia. E talvez o seu problema seja financeiro. Você não tem dinheiro para pagar as contas, para se alimentar. Talvez você está com uma causa na justiça há muitos anos e ela nunca se resolveu. Bom, esses são só alguns cenários que eu consegui pensar no momento. Talvez a sua situação está 1000 vezes pior do que tudo isso que eu falei. Talvez a sua vida está muito mais complicado de que tudo isso que eu citei. Parece que não há mais esperança. Parece que a sua vida está acabada, já era. Irmãos, mas uma esperança eu posso dar a vocês. E essa esperança é verdadeira. Essa esperança é real. Essa esperança é que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor, irmãos. Tudo que acontece na vida de um cristão tem um propósito de Deus. Mesmo que a sua situação pareça difícil, irreparável, aos olhos humanos parece que você não vai vencer. Porém, lembre-se que a última palavra vem do Senhor. Tudo é para a honra e glória dele, de Deus. Vejam o que os irmãos de José fizeram com ele. O venderam para o Egito. E com certeza acharam que ali seria o fim de José, que para ele não tinha mais saída. Só que a última palavra vem do Senhor.
do Senhor, onde para muitos era o fim de José, para Deus era o cumprimento do seu propósito, da sua vontade. E o nome do Senhor foi glorificado através disso. Todo o sofrimento, toda a angústia que José viveu, que José passou, o nome do Senhor foi glorificado. Veja, irmãos, Davi, tantos inimigos que ele enfrentou, inimigos poderosos, que quem olhasse diria, não tem escapatória, ele vai perder, é impossível ele derrotar esses inimigos. São numerosos, poderosos. Para você ter uma ideia, até o filho de Davi se levantou contra ele. Mas o que aconteceu, irmãos? Davi venceu. Davi triunfou contra os seus inimigos. E o nome do Senhor, através de tudo isso, foi exaltado por muitas nações. E quando Davi caiu em tentação, em pecado, quando Davi adulterou, tudo para Davi depois disso começou a dar errado. Porém, constrangido por Deus, ele se arrependeu. Ele voltou-se para o Senhor. Arrependido. Para muitos, esses pecados de Davi era sentença de morte, porque Davi estava indo contra Deus, ofendendo a Deus que tanto o ajudou. E quem olhasse falava, agora já era, para Davi não tem mais jeito. Ele assinou sua sentença de morte, porque ele está ofendendo o Deus que tanto ajudou ele. Porém, o Senhor não deixou Davi perdido. Deus o buscou, irmãos. Deus o quebrou, a ponto dele ver o seu pecado, o seu erro, reconhecer que ele pecou, que ele errou e se arrepender de todo o coração. E através disso, Deus ficou conhecido por muitos povos e nações como um Deus que é misericordioso, um Deus que perdoa todo aquele que se arrepende. Irmãos, nós que somos povo do Senhor, tudo em nossa vida tem um propósito, seja nos momentos bons ou ruins. Tudo tem um propósito. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. Então não ache que essa situação que você está vivendo é o fim. Não ache. Pense que tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Que Deus é soberano, que Deus é poderoso. E Ele mesmo diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Para Deus não existe impossível. Então não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pelo seu marido, por seus filhos, mesmo que pareça que as coisas só estão piorando, que a situação está mais complicada ainda. Não desista de orar por eles. Continue orando por eles, sem desistir. Ore, ore, continue orando, irmãos, porque não há impossível para o nosso Deus. Deus é soberano, Deus é poderoso. O seu marido beberrão, ignorante, bruto, ele pode se tornar, sim, um homem de Deus. Os seus filhos, que estão andando em maus caminhos, eles podem sim abandonar esses maus caminhos e andar nos caminhos do Senhor. Não existe impossível para Deus. Não desista de orar pela sua família, não desista de orar por eles, porque para Deus não há impossível. A doença que você está enfrentando, o problema físico que você está passando, você pode sim ser curado. Pode sim. O problema financeiro que você está lutando há muito tempo, uma vida difícil, você pode sim prosperar. Deus pode sim mudar a sua vida. Se é para a honra e glória do Senhor, a sua vida pode mudar, irmãos. Você pode ser curado. Não importa o quão impossível pareça. Se for para a honra e glória do Senhor, tudo na sua vida pode mudar. E se o problema que você estiver enfrentando for pior do que tudo isso, for carnal e espiritual, talvez você pecou contra Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, foi para longe. Talvez você tente até voltar, mas aí vem as acusações, dizendo que Deus não vai te perdoar, falando que você pecou contra Deus e que isso não tem perdão, dizendo que para você não tem mais jeito, que Deus está irado com você e já era, acabou. Não tem perdão. Talvez você está passando por isso. A relação que você tinha antes com Deus, de pai e filho, deu lugar ao medo e à vergonha. Mas irmão, irmã, a palavra de Deus diz que Ele é rico em misericórdia. Há perdão para você. Arrependa-se. Há perdão. Volte para o Pai. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os a Deus. Se você ficar fugindo, a situação para você só vai piorar. Só vai piorar, irmãos. Para de dar ouvidos para o diabo, para os mensageiros do diabo, de que Deus não vai te perdoar, de que seu pecado é muito grande e Deus não pode te perdoar. Pare de ficar dando ouvidos a isso. Deus perdoa seus filhos que estão em Cristo Jesus. Volte aos pés do Senhor com sinceridade. Peça perdão a Ele. Um filho não deve fugir de seu pai.
e sim confessar os seus erros ao Senhor. Confesse a Ele, peça perdão ao Pai e o Pai irá te perdoar. Deus irá te perdoar. Não importa o que você fez, chegue a Deus com sinceridade. Peça a Ele perdão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele irá te perdoar. Para Deus, irmãos, não há impossível. E eu volto a repetir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste mundo, vocês terão aflições. Aqui nessa vida, irmãos, teremos aflições, muitas aflições. E Jesus nos avisou sobre isso, que teríamos muitas aflições, sofreríamos. Só que também Ele diz algo maravilhoso. Olha só o que Ele diz. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio, passou por aflições, sofrimentos inimagináveis. Morreu numa cruz, irmãos. Só que Ele ressuscitou. Ele venceu. Ele venceu as trevas. Ele venceu o mundo. Ele triunfou. E com isso, Ele nos faz uma das mais maravilhosas afirmações. Eu venci o mundo. Olha que maravilha. Ou seja, Ele está dizendo, tenham paz, não se desanimem, tenham bom ânimo. A minha vitória é a de vocês. Eu venci o mundo. Nada vai nos separar. E em breve estaremos juntos por toda a eternidade. Olha que maravilha. Então, irmãos, não importa a situação que você está vivendo, que você está sofrendo, tudo tem um propósito na sua vida, que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo é para a honra e glória dele, tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Deus Pai. Então, se a sua situação está difícil, se você está enfrentando aflições, tenha fé, confie em Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. E quando Ele vier, iremos morar com Ele para sempre, por toda a eternidade. E não importa o sofrimento que você tem aqui nessa terra, as aflições, as angústias, você não se lembrará disso, porque não vai chegar nem aos pés de um segundo, de um milésimo de segundo de alegria, de felicidade que você vai ter em estar com Cristo Jesus, morando com Ele. Então tenha bom ânimo, mesmo que a sua situação pareça impossível. Para Deus não existe impossível. Deus pode sim reverter a tua situação, mudar a tua história, transformar a tua vida, mudar a vida dos seus familiares. Deus pode. Tudo é para a honra e glória dele. Toda essa situação que estamos vivendo, passando, é para que o nome dele seja exaltado, glorificado, para que muitos vejam quem o Senhor é. Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele cuida de nós. Deus está cuidando de você. Então, mesmo que algo seja impossível, não desista de orar para que Deus mude essa situação, para que, através de tudo isso, o nome dele seja exaltado. Não deixe de orar por isso. Pai, o meu filho, o meu marido não querem nada contigo, não querem buscar a ti, só vivem fazendo coisas erradas, sim, são entregues a vícios, mas eu estou aqui orando e continuarei orando, porque eu sei que somente o Senhor pode mudar a vida deles, somente o Senhor pode fazer o impossível, somente o Senhor é Deus. E enquanto eu viver, enquanto eu e você vivermos, irmãos, temos que orar para que Deus mude a vida dos nossos familiares, para que Deus mude a nossa vida, para que Deus nos transforme, para que Deus mude a nossa situação, porque Ele é o nosso Pai. Não tem mais a quem pedirmos ajuda. É somente a Deus que devemos correr para pedir socorro, é somente para Ele. É somente a Deus que devemos nos ajoelhar e clamar por socorro. Os filhos de Deus clamam por socorro diante do seu Pai. Então ore pedindo por ajuda, por socorro. Mas lembre-se que Deus tem o controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. Não se desespere. Mesmo que a situação pareça difícil, o teu Deus é poderoso. O nosso Deus é soberano. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Descanse nisso, pense nisso. Talvez o seu momento está sendo difícil, mas para o nosso Deus não há impossível. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.